Cristãos perseguidos. Comecemos com a política básica de Roma. As autoridades imperiais eram excepcionalmente tolerantes com as religiões das terras invadidas pelas religiões, e caso as religiões nacionais dos países conquistados acrescentassem reverência ao imperador às suas cerimônias, Roma quase nunca interferia. Em um caso digno de nota, Roma abriu mão até mesmo da exigência de se queimar incenso ao imperador. Os judeus, com uma lealdade fanática ao seu único Deus verdadeiro e demonstrando uma prontidão para transformar a própria pátria em um rio de sangue antes de reconhecer qualquer outra deidade, eram a exceção. Enquanto as autoridades romanas consideraram os cristãos uma seita de judeus, os seguidores de Jesus desfrutaram dessa mesma imunidade da pressão imperial. Todavia, quando os judeus deixaram claro que nada tinha a ver com o novo movimento, a situação mudou drasticamente. Logo que os romanos descobriram as intenções dos cristãos, foram confrontados com o problema da tolerância de uma forma ainda mais exasperante do que no caso dos judeus, que eram, no fim das contas, uma espécie de corporação fechada, um povo separado dos outros pela marca da circuncisão, que vivia e adorava em grande parte sozinho e fazia pouco proselitismo. Os cristãos, por sua vez, falavam o tempo todo sobre o seu Jesus e estavam determinados a transformar toda a população do império em cristãos. E a rapidez de sua propagação mostrou que isso não era apenas uma ideia vaga. Eles não somente, tal como os judeus, se recusavam a adorar o imperador como um Deus vivo, como também se esforçavam ao máximo para convencer todos os outros súditos a fazer o mesmo. Portanto, de tempos em tempos, os cristãos sentiam a ira do império e de seu povo. Fica muito claro que a principal causa do ódio contra os cristãos primitivos na sociedade romana residia em seu estilo de vida diferenciado. Temos a reputação, escreveu Tertuliano em Apologia, de viver de forma contrária às multidões. Então, o termo utilizado para descrever os cristãos no Novo Testamento é bastante significativo. Trata-se da palavra hagios, frequentemente traduzida como santos. Apesar de significar santos, sua raiz sugere diferentes. Então, por viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus, os cristãos condenavam de forma velada e constante o modo pagão de viver. Mas isso não significava que eles viviam criticando, condenando e desaprovando a sociedade, tampouco que se consideravam moralistas ou superiores, mas sim que a ética cristã em si era uma crítica à vida pagã. Então, no ano 64 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Nero, um incêndio começou em Roma, e durante 6 dias e 6 noites houve fogo, transformando a maior parte da cidade em cinzas. Então começou a circular um rumor de que o próprio Nero havia posto a cidade em chamas, o que despertou grande ódio do povo contra o imperador. A fim de desviar o ódio popular de si, Nero acusou os cristãos de terem provocado o incêndio. Acusação que certamente não era verdadeira, mas um grande número de cristãos acabou sendo preso, e com isso uma terrível perseguição aconteceu. Muitos deles foram inclusive crucificados, alguns foram costurados à pele de feras, e grandes cães eram soltos para destroçá-los. Mulheres foram amarradas a touros bravos e arrastadas até a morte. Após anoitecer, cristãos eram queimados em estacas no jardim de Nero. O povo romano, que os odiava, tinha permissão para entrar no jardim, e o imperador dirigia sua carruagem ao redor deles, desfrutando ao máximo do terrível espetáculo. Então foi provavelmente durante essa perseguição que os apóstolos Pedro e Paulo sofreram martírio em Roma. Segundo os relatos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, pois teria dito:
que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que seu mestre. Paulo, por ser cidadão romano, foi decapitado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. O meu propósito aqui é falar da eternidade, o movimento de Jesus Cristo. Papo eterno. Fui!